Prontinho. Estamos com a aula com a aula iniciando a gravação e agora a gente é só começar a fazer. E é como eu disse, ó, para a gente poder trabalhar com a apresentação de hoje, nós iremos criar uma apresentação do nosso curso, da Microcamp. O título, então, dessa apresentação será justamente o nome da nossa empresa. O nome da nossa empresa é Microcamp Tecnologia. E aqui no subtítulo, lembrando, galera, que eu falei na aula passada que cada slide ele vai vir com uma certa estrutura, né? No nosso caso aqui, ó, a gente tem o slide 1, que vai ser o slide de título, o slide de apresentação, e aí ele já veio com a gente, né? Com a caixa de título, com texto grandão, veio com a caixa de subtítulo, com texto menor, então ele já reconhece isso. Do slide 2 em diante não vai ser mais assim, né? Vai ser com texto menorzinho, porque já vai ser o conteúdo em si da apresentação, então lembre-se desse processo aí que eu falei na aula passada, tá? Então, ó, nome da apresentação, Microcamp Tecnologia. O subtítulo vai ser o quê? Vai ser Escola de Informática Profissionalizante. Aí, que é um nível de aprendizado da nossa escola aqui, né? É voltada para a área profissional mesmo, para a área empresarial. Então, Escola de Informática Profissionalizante, e tá aí. Reparem que a apresentação ela já está centralizada, ela já está com o texto centralizado, a caixa de texto, assim como o título também, então a gente não precisa ficar mexendo em muita coisa. É mais com relação à cor mesmo, à formatação de estilos, tudo que a gente viu na aula passada. Então eu não vou nem perder muito tempo vendo de novo essa parte de trocar cor, de trocar sombra, de colocar brilho, fundo, nada disso, porque tudo isso a gente já viu bastante na aula passada, tá? Hoje vamos focar só no que eu falei, a animação dos objetos e a transição entre um slide e outro. Então, ó, para o nosso título tá bom, vai ficar assim mesmo. Eu vou passar para o próximo. Para o slide 2, eu vou inserir um slide 2 aqui. Lembrando que eu ensinei na aula passada a diferença, né, entre você criar um slide por aqui e você criar por aqui em cima. Então, é sempre pela setinha, né, para a gente poder ter a opção de escolher qual é o layout que a gente quer. E aqui eu vou colocar esse aqui, ó, duas partes de conteúdo. Só que vamos imaginar, eu já cheguei a explicar isso na aula passada também, mas só para dar uma relembrada. Vamos imaginar que eu criei esse slide 2 aqui com o layout de título e duas partes de conteúdo, que nem eu fiz aqui agora. Só que depois eu mudei de ideia. Eu quero agora que, ao invés dele ter duas partes de conteúdo, eu quero que ele tenha apenas uma. Eu quero que ele só tenha uma caixa de conteúdo aqui preenchendo todo esse espaço. A minha pergunta é, será que eu vou ter que excluir esse slide 2 para depois criar um outro aqui com esse layout que eu quero? Ou eu tenho alguma maneira já de trocar esse layout por aqui? Quem lembra aí dessa possibilidade, hein? Não. Não tá conseguindo o quê? Ué, tu não falou que ia ver no celular, mulher? Oxi. Entrou já? Tá escrito o que aí? Tu tá usando o que? O Wi-Fi ou a internet daqui a internet do seu chip? Tá usando o Wi-Fi? A sua? Acessa o Wi-Fi daqui do curso, pô. Mas eu tô usando pra ela. Ah, tá. Entendi. Eu tô sem crédito, aí se ela tá conseguindo mesmo. Mas por que tu não usa o Wi-Fi do curso aqui? Porque eu não tenho Facebook. Ah. Aí Mano, eu acho que é a sua conta então, mas provavelmente sua conta, tu vai ter que trocar. Faz o seguinte. só tá conseguindo entrar na aula. É, então. O aplicativo também tá fazendo assim. Tu acessou o link que eu te mandei aí no PV? Acessou? Aí aparece aqui. Aham. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu já desisti, eu vou ver no vídeo. É porque não apareceu nem o convite para poder aceitar seu. É, tu não tá nem aqui ó, na lista de alunos on. Não é. Tem alguma coisa estranha mesmo né, na conta. Aqui tá assim. Hã? Aperta naquele xizinho de fechar.
No chat aí tem um link, não tem? Não, esse aqui é dia 14, esse aqui é dia 21. Não aparece, não. Acessa pelo WhatsApp então. Aí aparece que Era pra aparecer aqui agora pra mim o convite, a mensagem de pedido dos convites. Tu não quer criar uma outra conta aí rapidinho, não? No Gmail? Porque provavelmente essa é a sua conta aí que tá dando zigueira. Aí eu te passo o link de novo. Simone, agora que eu te vi aqui, Simone. Tudo bem? Boa noite. Entrou agora ou já tá com um tempinho aí? Nem te vi entrar? Boa noite. Consegui entrar agora, mas Aí. tá baixo. Ah, tá baixo o que? O meu áudio? Qualquer coisa, tenta mudar, aumentar o volume aí do seu computador, do celular, não sei onde é que você tá vendo. Tá tudo no máximo já? Tenta aumentar aí o volume. Mas a gente está começando agora mesmo, tá? Eu estava ajudando aqui os alunos a fazer a conexão. E Simone, é como eu estava falando com eles, ó. A gente está começando a aula, a gente começou a aula hoje mais 6h30, né? Mais 6h30, 6h35. Mas é como eu já tinha explicado para vocês antes. E a matéria que eu passaria em 2 horas no presencial aqui, né? Com todo mundo aqui em sala, eu mostrando e vocês fazendo no computador, eu consigo passar tranquilamente em 1 hora em forma online, né? Como a gente está fazendo aqui, eu explicando aqui no computador e vocês só assistindo. Então, para a gente não precisar ficar 2 horas aqui sem necessidade, porque não precisa, né? A gente vai ficar então de 6h30 até umas 7h30 ou 7h40, até o tempo que a gente precisar para poder fechar, tá? Mas não precisamos, por enquanto, ficar em 2 horas, porque não tem muita necessidade. Quando a gente voltar para o presencial mesmo, aí a gente volta até as 2 horas direitinho, de 6 às 8, tá? Então, a partir da próxima aula, quem quiser já chega no horário aí de 6h30. Não precisa chegar às 6 horas mesmo, né? Porque de fato a gente só vai começar às 6h30, só para vocês já ficarem avisados aí, tá? A gente fica de 6h30 até mais 7h30, 7h40, 7h45, o horário que der. Tá bom? Beleza, Simone? Beleza. Então é nóis. Victoria, Enzo, Giovanni, estão aí ainda, né? Vamos lá então, ó. Como eu estava falando aqui, a gente está criando uma apresentação para o nosso curso da Microcamp de Bom Sucesso. Coloquei aqui, ó, o título da apresentação, que é Microcamp Tecnologia, Escola de Informática Profissionalizante. Para o slide 2, eu não quero esse layout aqui que eu criei, ó. Eu criei um slide 2 com esse layout aqui, de título com 2 partes de conteúdo. Só que eu quero trocar. Só que eu quero trocar esse layout sem precisar excluir o slide e criar de novo. Alguém lembra como é que faz isso? Vimos isso na aula passada. Onde é que eu vou para trocar esse layout aqui? Eu quero tirar essas 2 caixas aqui e colocar só uma. Tem alguma ferramenta que eu posso fazer para tirar isso aí e colocar só uma? Sim ou não? Ninguém? não é mesclar célula, não? Mesclar? Não. Isso não é. Isso não é Excel não, mulher. PowerPoint. Galera, quem não quiser falar no microfone, fala pelo chat, tá? Ó o chatzinho aqui, ó. É só falar por aqui, tá bom? Não precisa ficar falando no microfone se não quiser, não. Ou se não tiver, né, microfone. Então, para quem não lembra, a ferramenta que nos possibilita trocar o layout de um slide é esse aqui, né? Ó, layout. Clicando aqui em layout, pronto. Ó. A gente tem aqui as opções. Nós estamos usando as 2 partes de conteúdo, né? É só eu vir aqui agora, ó, título e conteúdo. Pronto. Troquei o layout do slide. Olha lá. Agora sim, eu estou com uma caixa de título e uma caixa de conteúdo apenas. Tá bom? Só não entra não, tá, Bruna? Que eu tenho que aceitar o seu convite. Você já colocou lá o nome e o e-mail? No link lá que eu te mandei? Tu acessou pelo link, né? Ou não?
Tem que acessar pelo link lá no seu WhatsApp, pelo computador. Abre o WhatsApp aí no seu computador. Tem que fazer todo aquele processo de novo da aula passada. Não tem jeito. De colocar o nome, e-mail, para depois ir aí. Porque senão eu não recebo o seu convite aqui para aceitar. Então, olha só. Criei aqui o slide 2, já com o layout que eu quero, né? E agora vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui os cursos que serão ministrados. Opa. O povo dá mole mesmo, não liga não. Ó, o título desse slide 2, então, será esse, cursos ministrados. E quais são os cursos que serão ministrados ao longo dos módulos, né? Oi. Mulher, tá aqui a mantinha. Olha aqui, ó. Quê? Simone, deixa eu te pedir um favor. Desativa para mim aí o seu microfone. Ativa só quando você for falar mesmo, tá? Ou quando você for responder alguma coisa. Ou algo assim. Isso. Valeu. Obrigadão. Então, ó. Cursos ministrados. A gente começa pelo pacote Office, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Inclusive, galera, esse módulo que a gente está agora é o último, tá? É o que finaliza esse pacote que a gente está trabalhando. Pacote Office. Que é o que trabalha com Windows, Word, Excel, né? O PowerPoint. Ah, aqui, Bruna, tá vendo? Agora sim apareceu para mim, para você acessar, ó. Aí, viu? Era o seu e-mail mesmo. Tá dando recuo. Não, bota lá embaixo mesmo. Lá embaixo, vai descendo. Aí, ó, no cantinho. Vai descendo, desce mais. Lá onde está o relógio do computador. Não tem o relógio do computador lá embaixo? Mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Desce, desce. Aí, ó. Aí, isso aí. Não, pode ser por aí mesmo. Isso. Só para não dar um recuo. Engraçado que você entrou como convidado, mas eu acho que eu não te aceitei ainda lá no grupo. Depois eu te aceito. O importante é que você já está aqui. Beleza, gente? Então, ó, retomando aqui. Pacote Office. Lembra que a gente trabalha no pacote Office com o Word, né? Word, Excel e o PowerPoint. Antes do pacote Office, eu pulei um aqui. Lembra que tem também o sistema operacional, né? Sistema operacional. Que é o que a gente trabalha com o Windows. Então a gente começa pelo sistema Windows, para trabalhar com a parte básica do computador, né? Aprender a organizar as pastas, os arquivos, você trabalhar com o painel de controle do computador, configurar o seu mouse, o seu teclado, enfim, é você manipular o sistema do seu computador de forma prática. Depois disso a gente começou a trabalhar com o pacote Office, que foi mexer no Word, no Excel, e o último agora que nós estamos usando, PowerPoint. Depois disso, nós iremos entrar no curso de Designer Gráfico. O que é o designer gráfico? É aquele que trabalha com o Illustrator, que é o que cria artes gráficas, cartões de visita, panfleto, banners, logomarca de empresas e tudo mais. E o Photoshop. Que é o que faz o tratamento das imagens. É você emagrecer uma mulher, é você escurecer ou clarear uma foto, é você remover algum objeto indesejável de uma foto, ou você acrescentar um objeto, uma pessoa em uma foto, e por assim vai. Você tirar a espinha, verruga da pele de uma pessoa, é você trocar a cor de um objeto. Então, qualquer tipo de tratamento que você queira fazer na sua foto, é nesse programinha aqui que a gente faz isso. Tá bom? E depois do curso de design gráfico, a gente entra no curso de edição de vídeo. O próprio nome já diz, né? A gente vai trabalhar com efeitos de vídeo, legendar algum vídeo que você queira. É você cortar certas partes de um vídeo para você poder ter um vídeo menor, né? Ou um vídeo editado, como a gente chama. E para isso a gente usa o Premiere. É o nome do programa que a gente vai usar para isso. Tá bom? Vale lembrar que esses três aqui são tudo da mesma empresa, tá? Adobe. E ainda vai ter mais programas com essa empresa aqui também, ó.
Depois da edição de vídeos, a gente entra no web design, que é a criação de site. O profissional que cria site é chamado assim, web design. E para o web design, a gente trabalha com programações como o HTML5, o CSS3 e o programa chamado Muse, que também faz parte da Adobe, tá? O Muse e esse Animate aqui também. Animate. É tudo um conjunto, tá? HTML5 e CSS3 é a programação do site, é o comportamento que você quer que o seu site execute, tá bom? O Muse a gente usa para criar a estrutura do site, ou seja, a gente cria lá o cabeçalho do site, o corpo, o rodapé, as páginas que vão ser definidas no site, tudo isso, toda essa parte estrutural do site a gente usa com esse programa aí, o Adobe Muse, tá? E para poder animar o nosso site, que nem a gente vai fazer aqui agora, né? A gente não vai animar esses objetos aqui, a gente vai fazer com que ele se movimente, né, de forma diferente e tal. Então, se você quer que os objetos do seu site sejam animados também, fiquem se mexendo enquanto as pessoas vão estar navegando lá no seu site, a gente usa o Animate para isso, que é o programa de animação de objetos para site, tá? Então, é tudo um conjunto. São programas diferentes, programações diferentes, mas que trabalham em conjunto para poder formar o profissional de web design, que cria sites, tá? Lembrem-se disso, que isso aqui vai ser bem importante. Tem muita gente aí que está sendo contratada em empresas por causa desse cursinho aqui, desse web design, que a tendência hoje em dia, né, é aumentar cada vez mais a produção de site, ainda mais agora nesse período. Então, atentem-se a isso. E quando a gente acabar esse curso de criação de site, a gente entra no último, que é o curso de design. Design app. Como o próprio nome diz também, né? É o curso de desenvolvimento de aplicativos para celulares ou dispositivos móveis, né? Tablet e tudo mais. E para isso a gente usa o PhoneGap, que também é da Adobe. Olha como é que essa empresa Adobe ela monopolizou quase tudo, né? Desde o Illustrator em diante é tudo da Adobe. A única coisa que não é da Adobe aqui é esse HTML5 e o CSS3. Mas de resto é tudo dela, tá? Hã? Do quê? Pode dar no grupo depois. Ah, o que eu vi, cara? Tá dando muito mal tempão, não tô conseguindo. Mas o que tá acontecendo? A minha conta foi, eu botei a senha e eles não estão mudando para o meu e-mail para colocar. Aí entrou no site, o site está falando que não está funcionando. Acessa o link direto, pô, que eu te mandei no PV. Abre o WhatsApp aí no seu computador e acessa o link direto. Que ele já entra. Beleza, gente? E é isso. Terminando esse PhoneGap aqui, a gente termina tudo e entramos no projeto final do curso, tá? Que é tipo um TCC de faculdade que a gente tem, um projeto que envolve tudo que vocês aprenderam para poder fazer um trabalhinho e me entregar no dia da apresentação. Mas isso aí depois eu vou explicar para vocês, isso aí não tem importância agora não. Fechou, galera? Então, ó, esses serão os cursos ministrados na empresa. Depois disso, eu vou começar a especificar cada um deles, porque esse aqui está o geralzão, né? Então, a partir de agora, eu vou para cada slide colocar o nome desses cursos aqui. Então, por exemplo, para o slide 3, vai ser Sistema Operacional, e aí aqui eu vou colocar o módulo dele, aqui embaixo, e aqui do lado eu vou colocar a imagem que representa esse curso. Quer ver só um exemplo? Eu vou criar um slide 3. Só que, como eu disse, nesse terceiro slide eu vou ter que ter o título desse slide, eu vou ter que ter o nome do curso, aqui do lado, né, nessa caixinha aqui da esquerda, e do lado eu vou ter que ter uma outra caixa para uma imagem para representar de forma gráfica esse curso. Então, você já sabe qual o layout que a gente vai usar, né? Ao invés de ser uma caixa de título com uma caixa de conteúdo, vai ser uma caixa de título com duas de conteúdo. Cliquei, pronto, ó. E agora sim, vou vir aqui no título e vou colocar Sistema Operacional. Aqui vai ser o Windows, Microsoft Windows. E aqui do lado nós iremos pegar uma imagem que representa esse Microsoft Windows. Lembrando que a gente pode pegar ou uma imagem do computador ou uma imagem da internet, né? Eu vou pegar uma imagem da internet mesmo.
Porque eu acho que eu não tenho nenhuma dessas imagens aí no computador. Não, eu vou ter que baixar mesmo, não tá deixando eu pegar da internet por aqui. Tem que baixar por lá mesmo. Eu lembro que eu tinha baixado... Pera aí. Ah, não, tenho elas aqui sim, tá de bobeira? Tem aqui sim. Então, ó, vou pegar aqui essa imagem aqui, ó, do pacote Office. Só que prestem atenção numa coisa. Essa imagem aqui do pacote Office, ela envolve tudo, né? Tanto os programas de escritório do pacote Office, como o sistema do Windows. Só que não é o que eu quero. Eu quero aqui somente o custo de sistema operacional, ó, do Microsoft Windows. Então, só essa imagem que eu quero aqui. Então, para eu poder remover todo o restante e deixar só isso aqui, nós temos uma ferramenta bem interessante que é o de cortar. Olha ele aqui, ó. Guia formatar, opção cortar. Clicando aqui na opção cortar, a gente pode delimitar, ó, o campo de visualização que a gente quer para essa imagem. Ali. A gente vai diminuindo. Diminui a largura também, ó. Aqui. E pronto. E para finalizar é só apertar o Enter. Apertei o Enter, ele vai confirmar para mim esse corte, ok? Antes de eu fazer isso, eu vou pegar aqui também, ó, os navegadores. Vou colocar aqui o Explorer e o Google Chrome também. Porque tanto um como o outro, eles trabalham em conjunto com o Windows, tá? Quando a gente aprende a trabalhar com Windows, a gente aprende também a navegar na internet. Então a gente já faz tudo de uma vez só. E aí eu vou colocar ele nessa parte aqui de cima, bem do lado mesmo. Vou descer esse aqui. E tá aí, alinhado direitinho. Aumentar mais um pouco. E aí lembrando de aplicar os efeitos, né, gente? Aqueles efeitos que a gente já aprendeu na aula passada. Guia formatar, né? Efeitos de imagem, estilos de imagem. E aí é só escolher um aí que você acha interessante. Eu vou colocar isso aqui mesmo. Aí. Que fica bem legalzinho. Mas lembrando que para deixar nesse resultado aqui, a gente poderia fazer manualmente, né? Era só trabalhar com essas três opções aqui que nós vimos na aula passada. Efeitos de imagem, né? Aplicar todos esses efeitos que vai aparecer aqui, ó. Sombra, reflexo, brilho. É só ir juntando vários dele que aí vai chegar mais ou menos nesse resultado aqui. Mas para não perder tempo, né? Usamos um já pronto. Vou deixar isso aqui mesmo. E vamos para o próximo. Quarto slide. Vai ser também de título com duas partes de conteúdo. Para ele agora sim vai ser pacote Office. Os módulos que ele tem: Word, Excel e o PowerPoint. E aí eu vou pegar a mesma imagem, sendo que agora, né, eu vou colocar a parte de cima ao invés da parte de baixo. Cortar ele. Aqui. E tá aí. Bonitinho. Certo? Vamos aplicar também um efeito para ele. Deixar esse aqui. Deixar esse aqui. Aí. Nada ainda, cara? Ah. Será que não é a sua conta também, não? Porque o dela ela trocou de conta e foi. Eu já botei duas contas aqui, no celular também, no aplicativo, tá dando pra... Entra, mas fica tudo branco. Hein? Doideira. Já tentou fechar e abrir de novo? Sair mesmo do programa, encerrar ele e abrir de novo?
Já eu entrei, deu certo. Aí quando chegou no site, o site não estava funcionando. Site? Como assim site? Entrou no site aqui, mas não estava funcionando. Não tem site não, cara. Abre aí pra eu ver. É só abrir o programa, cara, e acessar o link da reunião. Não precisa fazer mais nada não. Porque quando eu estou mandando baixar o app, eu vi no app. Não tem que fazer nada disso não. Pro quinto slide agora, mesmo esquema. Duas partes de conteúdo. Para esse aqui agora vai ser designer gráfico, né? Designer gráfico. Nele a gente vai aprender. Agora eu vou colocar o nome todo, tá? Que vai ser o Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator, pegar as imagens dele aqui também. Aí. Para essa imagem aqui eu não vou colocar efeitos, tá? Porque se vocês repararem aqui, ó, ela já tem efeito. A pessoa que criou essa imagem, ela já colocou um efeito aqui nela, de reflexo, ó, tá vendo? De brilho. Então não vou colocar nada aqui para ela não. Para o sexto slide, também duas partes de conteúdo. E agora vai ser para edição de vídeo. O nome do programa Adobe Premiere. E a imagem dele também, né? Aí. Pronto. Sétimo slide. Para web design. E aí o mesmo esquema, HTML5, CSS3, Adobe Muse e o Adobe Animate. E para o web design mesmo esquema, imagenzinha aqui para poder ilustrar, né? Olha lá. Tá aí. Não vou colocar efeito para esse aqui também, porque ó, como é que ele já tem cheio de efeitos, ó, reflexo, né? Brilho, contraste. Então vou deixar do jeito que está aqui mesmo, está bem bonitinho. E o último slide, que é para o design app, que é o desenvolvimento de aplicativos, né? Para dispositivos móveis. E para ele nós iremos usar o Adobe PhoneGap. Prontinho. E a imagem dele, já que é desenvolvimento para dispositivo móvel, nada melhor do que uma imagenzinha de um dispositivo móvel, né? Aí. Para esse aqui eu vou colocar um efeito, porque ele está bem simplório, né? Vou colocar tudo já pronto, tá? Eu não vou perder tempo formatando aqui um por um não, porque isso aqui a gente já viu bastante na aula passada. Então, creio eu que vocês já estão fera nisso. Vou botar isso aqui mesmo. Que ele dá um efeito de perspectiva junto com um efeito de reflexo aqui embaixo. Aí. Ficou ótimo. Beleza, gente? E é isso. Terminamos a nossa apresentação dos cursos ministrados na empresa, na escola. E depois a gente dá continuidade na próxima aula, tá? Não vai ter só isso não, vai ter mais coisas. Mas por hoje tá bom assim, porque como eu falei com vocês, hoje nós só iremos ver a parte de animação dos objetos e de transição entre os slides. Quando a gente for ver outras ferramentas na próxima aula, aí sim a gente aproveita para poder finalizar essa apresentação. A gente cria mais slides, slide 9, slide 10, para poder finalizar essa apresentação utilizando outras ferramentas, tá? Mas por enquanto vamos parar aqui no slide 8 mesmo. Agora é o seguinte,
Depois da gente digitar toda a apresentação, vocês sabem o que vem, né? Qual é o próximo passo, que é o que eu expliquei na aula passada, que é a parte de formatação do slide. Então a gente tem que formatar o fundo dele, escolher uma cor que a gente quer, ou uma imagem, ou uma textura, né? E depois para os textos e imagens. Só que uma coisa que eu não cheguei a falar com vocês é o seguinte: o que nós fizemos na aula passada, todo aquele procedimento de formatação, de colocar imagem, ou degradê, ou textura, tudo aquilo foi extremamente manual, né? A gente precisou fazer um por um ali para poder formatar os objetos. Só que existe uma ferramenta no PowerPoint que nos possibilita agilizar esse serviço. Por quê? Se em algum momento, se em alguma situação você não tiver tempo suficiente ou a paciência necessária para poder criar manualmente mesmo essas formatações para cada slide, slide 1, slide 2, se você não quer ter que ficar formatando texto por texto, imagem por imagem e tudo mais, existe essa ferramenta que com apenas 2 cliques você já faz toda a formatação de uma vez só. Que é como? Aqui, ó. Eu começo no slide 1, né? Venho aqui na guia Design, ó. E aqui no grupo Temas, nós temos um conjunto de formatações que você pode aplicar para os seus slides. E o interessante é que só de você clicar em um desses temas aqui, ele já vai aplicar em todos os slides de uma vez só. Quer ver só? Olha aqui, ó. Aqui na setinha de mais opções, nós temos todos os temas que a gente pode usar. Ó. E tema, gente, quando a gente fala tema, é isso. Um tema é um conjunto de formatações que vai ser aplicado no seu slide. Então, ó, só deixar o mouse parado, ele já aplica para mim, olha lá. Olha que legal, olha como é que ele muda totalmente a estrutura do slide. Olha isso aqui que bacana. Ó. Beleza, gente? Vou colocar, por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou clicar nele. Reparem que assim que eu clico, ele já aplica para todos os slides. Olha que show. O tempo que eu ia levar fazendo isso, ele já colocou. E reparem que ele não só mudou o fundo do slide, ele também mudou os textos. Repararam que o nosso texto antes era preto? Por que ele colocou branco agora? Foi aleatório? O que vocês acham? Porque o quê? É, então, quase isso. Ele... Ah, fala. Então, porque assim, gente, o tema do PowerPoint, ele trabalha com contraste, ou seja, se você escolhe um tema que aplica um fundo de cor escura, ele já entende isso e pega o seu texto e coloca com uma cor clara, como branco, por exemplo. Já se eu fosse fazer o contrário, ó, se eu colocasse um tema com fundo claro e ele colocasse o texto escuro, iria ser a mesma coisa. Quer ver só? Eu vou colocar aqui um tema de fundo claro. Ó. Vou colocar, por exemplo, esse aqui. Esse. Olha lá, bem legal também, né? Mas olha o que ele fez, ele inverteu, né? Como agora o fundo é de cor clara, ele pegou o texto e colocou o quê? Continuou com a cor branca? Não, colocou um escuro, né? Para poder criar um contraste. Porque se você colocar um fundo claro com um texto claro, não vai dar para enxergar nada. Assim como o escuro também. Se eu tenho uma cor de fundo escura como esse aqui, ó, ele vai colocar a cor clara para eu poder enxergar. Olha como é que aqui ele criou o contraste 2 vezes, né? Para o título ele colocou claro o texto e para o conteúdo ele colocou escuro. Mas por quê? Porque o fundo aqui está claro, ó, e o fundo aqui está escuro. Tá? Então ele vai sempre se preocupar em criar esse contraste para você. O que é claro vai ficar claro e o que é escuro vai ficar escuro, dependendo da posição de cada objeto. Fica bem mais prático assim. Você não precisa se preocupar como a pessoa vai enxergar, porque ele já vai fazer isso para a gente. Beleza? Assim como ele trabalha também com as imagens, ele aplica também formatações para as imagens. Todas as imagens que você aplica, ele vai aplicar também um conjunto de efeitos. Só que aqui nós temos um outro porém. Sempre quando você escolhe um tema, seja ele qual for, você não é amarrado, você não é obrigado a ficar com esse tema com essa coloração específica. Quer ver só um exemplo? Eu vou colocar aqui, ó, esse terceiro aqui, ó, o facetado. Olha o que ele faz. Criou o contraste, né? Se eu tenho uma cor de fundo clara, ele colocou o nosso texto com fundo escuro. Colocou essas imagenzinhas aqui também, né? Esses gráficozinhos aí, ó. Ficou beleza, né? Até que combinou com a nossa apresentação, porque como é uma apresentação da Microcamp, e a gente sabe que a cor predominante da Microcamp é verde, então até que ficou legalzinho esse tema aqui. Só que, e se eu quisesse alterar a cor? Eu não quero que esse tema fique com esse tom esverdeado, eu quero que ele fique, por exemplo, azulado. Será que tem como? Tem, ó. Mexendo aqui na variação dele. Isso, na variante.
Qualquer tema que você escolhe, gente, você pode trocar a sua variação aqui, ó, variante. Então a gente pode ter um tema azulado, olha lá. A gente pode ter ele rosa. E a gente pode ter ele com o verde de novo, só que trocando o fundo, olha lá. Esse aqui é o mais legal, né? Olha lá, ele mantém a cor esverdeada em tudo e só troca a cor de fundo. Ao invés de ficar branco, fica com essa cor escura aí. Ah, mas eu não quero nenhum dos quatro. Eu não quero nem que ele fique verde com fundo branco, nem com azul, nem com rosa, nem nada disso. Eu quero uma cor diferente. Será que tem como eu formatar um tema que já vem pronto? Tem, gente. Aqui, ó, setinha de mais opções do grupo variantes. E aí você tem essas 4 opções aqui, ó, que são justamente tudo que ele vai mexer, gente. Sempre quando você escolhe um tema ou uma variante desse tema, ele mexe nessas 4 coisas aqui, que é o quê? As cores do seu texto, né? Olha lá, então você pode trabalhar aqui com várias cores de texto diferentes, ó, textos e objetos, tá, gente? Olha como é que ele vai mudando a cor do texto e das artes gráficas também, né? Olha lá. Rosa, vermelho, laranja. Então você tem várias tonalidades aí que vocês podem escolher. Eu vou colocar, por exemplo, esse laranja aqui, ó. Olha lá. Então ele trocou a cor dos textos, dos ícones dos textos e das artes gráficas. Ele mexe na cor de tudo. Depois a gente pode vir aqui em fonte, ó, a gente pode mudar o tipo da fonte. Olha que legal, até o tipo da fonte ele muda. Olha lá. Esse aqui, por exemplo, eu estou dizendo que ele vai ter a fonte predominante Corbel. Aqui ele vai ter Arial. Todas as fontes. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Arial, todos os slides vai ter com todos os seus textos a fonte formatada para Arial. Então é só você escolher aqui qual é a fonte predominante que você quer. Seja qual for, tá? Olha lá. Só não pode esquecer disso. O que você escolher, ele vai aplicar para tudo. Para os títulos, para os conteúdos de todos os slides. Então tem que se atentar a isso aí. Se você quer que um slide tenha uma fonte diferente do outro, então você não vai poder usar isso aqui não. Vai ter que fazer manualmente mesmo. Mas se você quiser criar um padrão de fonte para tudo, é só você vir aqui e colocar. Tá bom? Assim como os efeitos, né? Já falei dos efeitos para vocês. Se você quer que os seus objetos tenha tudo com sombra, olha lá, ou com talhamento, ou brilho, ou qualquer tipo de efeito que a gente viu na aula passada, é só escolher aqui. Só vale lembrar que esses efeitos aqui não são para os objetos que você inseriu, são os objetos que o tema inseriu para você, que é isso aqui, né? Já nesse tema aqui facetado, no caso, ele iria mudar essa arte gráfica aqui, ele iria colocar uma sombra nessa arte gráfica, nessa aqui também, quer ver só? Vou vir aqui em efeitos, ó. Reparem que aonde eu passo o mouse aqui, ó, ele está aplicando somente na arte gráfica, quer ver? Eu vou colocar isso aqui. Olha lá, olha como é que ele colocou um brilho aqui em volta, nas artes gráficas. Vou colocar uma sombra agora. Olha isso aqui, por exemplo, ó. Talho. Olha como é que ele colocou um contorno preto em volta das artes gráficas, que não tinha antes. Aqui também, ó. É bem sutil, né? Bem de leve, mas ele faz essa diferença aí pra gente. Tá bom? Eu vou deixar isso aqui mesmo, com esse efeito de talhamento aqui. E é isso. Tá, gente? E para terminar, o estilo do plano de fundo, ou seja, você pode trocar esse branco de fundo aqui, ó, que nem nós temos nessa quarta variação aqui, né? Ó. Na quarta variante, ele vai colocar aquela cor de fundo, só que aí ele mexe em tudo, não é o que eu quero. Se eu aqui já defini as cores dos objetos do slide, já defini a fonte dos textos e já defini os efeitos, para eu agora trocar o fundo do slide, eu não vou poder vir aqui nas variantes, porque senão ele vai trocar tudo, né? Eu tenho que vir aqui, ó. Estilos do plano de fundo dessa variante que eu estou usando. E aí é só escolher. Olha lá. Cor branca, média, escura. Não quero nenhuma dessas. Quero um azul, quero um verde, quero um vermelho. Só vir aqui, ó. Formatar plano de fundo, que nem a gente aprendeu na aula passada. Ele vai abrir aquele painelzinho que a gente já conhece, né? Ó. E aí é só você fazer o que você já sabe. Pode colocar um gradiente, que são várias cores que você pode trabalhar, né? Uma cor única. Pode colocar uma imagem ou uma textura, né? Vimos bastante isso na aula passada. Ó. A gente pode colocar uma textura qualquer que a gente queira. Ó. Saco de papel, fóssil de peixe. Assim como a gente pode também colocar uma imagem. Só vir aqui em arquivo, né? A gente fez bastante isso na aula passada também. E é justamente o que eu vou colocar, tá, gente? Eu vou colocar aqui uma imagem de plano de fundo. Como essa aqui que eu vou colocar agora. Vai ser essa aqui. Aí.
Lembrando que para poder descer ou subir a imagem é só trabalhar aqui com deslocamento, né? Eu vou deslocar ela aqui, ó, inferior. Vou subir aqui para os prédios aparecerem. E no superior eu vou descer. Descer não, vou subir para que não apareça aquele texto ali do quero. Para que fique assim, ó. Pronto. Tá vendo? Então, trabalhando com deslocamento, você pode redimensionar a sua imagem para que só apareça o que você quer mesmo de fato. E pronto, inseri a imagem plano de fundo, trabalhei com deslocamento, posso trabalhar com a transparência dele aqui também, né? Lembra da transparência? Quanto mais transparência você colocar, mais invisível a sua imagem vai ficando, menos nítida ela vai ficando, ó. Até não aparecer mais nada, não é o que a gente quer, né? Eu vou deixar a transparência no 0, quero que ela fique totalmente nítida. E vou fechar. Tá aí. Beleza, gente? Então, a gente aplicou um tema, mudamos a sua variante e depois formatamos essa variante. A variante que eu escolhi para esse tema facetado aqui foi o rosa. Olha a diferença do tema facetado rosa para o que está para o nosso aqui. Mas por quê? Porque a gente formatou esse tema rosa aqui, ó, com essas 4 opções: cores, fontes, efeitos e estilos de plano de fundo. Beleza? Lembre-se disso, hein? Vocês vão precisar usar isso aqui mais para frente. Eita! Não foi eu que escrevi isso. Ah, tá. Tomei até um susto. Foi o PowerPoint que corrigiu. Tá louco? Isso já é quase um design gráfico. É o quê? Isso já é praticamente quase um ano design. Mas é mesmo. Adobe Photoshop, deixa eu ver se ele corrigiu mais alguma coisa aí. Eu acho que não. Gente, olha só. Repararam que essa imagem de plano de fundo que eu coloquei só foi aplicada no slide 5? Tudo que eu mexi aqui na variante, ó, do tema, tudo que eu configurei aqui, cores, fonte, efeitos, tudo isso aqui foi para todos os slides. Confere, ó, todos os slides foram aplicados, aquela fonte, aquela cor nos objetos, nos textos, nas artes gráficas, os efeitos e tudo mais. A única coisa que não foi o fundo. Mas lembra como é que faz para aplicar essa imagem que eu configurei em todos os slides? A gente aprendeu isso na aula passada também. Todo mundo lembra, né? Vou vir aqui de novo, ó. Variante, estilo do plano de fundo e vou formatar esse plano de fundo. Só que o problema é que quando a gente formata um plano de fundo de um slide, ele só é aplicado no slide em questão. Ele não aplica em todos, como um tema faz. Para fazer isso, a gente tem que vir aqui, né? Ó, aplicar a tudo. A gente escolhe qual é o preenchimento que a gente quer, se é gradiente, se é imagem, se é textura, enfim. Configura o que a gente quer, como eu configurei aqui, transparência, deslocamento, perere, parará. Terminou? Tá bonitinho? Tá perfeito? É só vir aqui agora e aplicar a tudo. Aplicou a tudo, pronto. Todos os slides agora estão com a mesma configuração de fundo. Tá certo, gente? Aí, ó. Então, eu estou mostrando isso tudo para vocês entenderem que vocês não são obrigados a aceitar um tema específico. Você clica em um tema, faz no máximo aí a mudança de uma variante, né? Bota ao invés de azul, por exemplo, coloca vermelho ou laranja e pronto, para por aí. Não, vocês podem formatar o que vocês quiserem. Tudo por aqui nessa setinha, né? Cores, fontes, efeitos e estilos de plano de fundo. Trabalhou com esses 4? Pronto, você personalizou uma variação de um tema pronto. Isso vai cair na prova, hein, gente? Estudem. Estudem, gravem. Porque isso aqui é de extrema importância. Você deixa da sua cara e de uma forma rápida a sua apresentação. Ao invés de você fazer tudo o que a gente fez na aula passada, né, manualmente, porque vocês viram o tempo que levou, né, e o trabalho que deu. Aqui não. Aqui com poucos cliques a gente deixou bem diferente, bem personalizado. Então lembre-se disso. Eu vou voltar para o que estava mesmo, porque eu gostei. Isso aqui. Deixar assim mesmo. Ok, galerinha? Então, agora sim a gente pode trabalhar com o que a gente realmente tem para fazer hoje, que são as animações e transições. Primeiro, olha só, eu vou voltar lá para o slide 1. Primeira coisa que vocês têm que saber, gente, animação e transição são coisas diferentes. Tem muita gente que responde errado na hora da prova, acha que é a mesma coisa e fica com um baita de um 0 lá por causa disso, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é que animação tem a ver com os objetos inseridos no slide, ou seja, se eu quero animar esse slide aqui, isso significa que eu estou querendo animar esse título e esse subtítulo. Eu quero que ele apareça de uma forma diferente, eu quero que ele se mova, eu quero que ele saia de uma forma diferente e por assim vai, tá bom?
Agora, quando se trata de transição entre slides, transição, o próprio nome já diz, né? Transição é o fato de você passar de um slide para o outro. Ó. Olha o que está acontecendo aqui. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, é uma transição, não é? De um slide para o outro. Só que reparem que ele simplesmente passa de um para o outro. E lá na hora de você apresentar o seu projeto, isso aqui é feio. É muito simples só de você passar. É muito mais interessante você aplicar um efeito de transição para que, ao passar de um slide para o outro, aconteça alguma coisa diferente, para dar um charme a mais, né? Para dar uma elegância a mais para a sua apresentação. E é isso que a gente vai fazer agora. Primeiro a gente vai aprender a aplicar efeitos de transição nos slides, para depois a gente aprender a animar os objetos, tá bom? Então, ó, eu vou começar aqui pelo slide 1. Muita gente pensa que ao aplicar um efeito de transição no slide 1, ele vai fazer o que eu acabei de falar agora, que é a transição do slide 1 para o slide 2. Só que não, gente. Quando você aplica um efeito de transição no slide 1, é para você poder definir a forma que você quer que ele apareça. É a forma que você quer que esse slide apareça na sua tela. Então, quando eu for lá agora nos efeitos, ó, transições, e aqui em transições eu tenho os efeitos. Tem vários e vários efeitos que vocês podem escolher. Só que reparem que ao colocar um deles, ó, vou colocar avião, por exemplo. Olha lá. Tá vendo só? Reparem que ele não fez a transição dele para o próximo. Foi a forma que você quis exibir esse slide. Beleza? Olha esse outro aqui, ondulação. Olha lá. Tá, gente? Então, não confundam isso. Eu vou colocar um aqui que é muito utilizado para início de apresentação, que é o cortinas. Olha só. Esse aqui é um dos mais utilizados. Eu vou deixar esse aqui então mesmo, cortinas. Hã? Não, porque assim, gente, no de vocês aí, provavelmente deve estar meio lentinho, né, meio travando, mas é porque está ao vivo, né? A internet, a conexão não deixa estar assim 100%. Mas quando vocês forem fazer em casa, no trabalho de vocês, a animação vai estar direitinha, o efeito vai estar direitinho, não vai estar travando como está aqui não. Relaxa. Para o slide 2 agora, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma transição de, deixa eu ver, fratura, que é bem legal, ó. Olha lá. Bem maneiro, né? Tipo que está quebrando o slide para poder aparecer o próximo. No slide 3, eu vou colocar aqui compressão. Olha lá. Tá vendo como é que dá um charme a mais? Dá uma elegância a mais para a apresentação? Isso aqui é bem melhor do que só passar de um slide para o outro. Quarto slide. Vou colocar aqui avião. Olha lá. Maneirinho esse também, né? Aviãozinho. Para o quinto slide, eu vou colocar origami. Que fofinho. Ai, que fofinho. Certo? Para o sexto slide, vou colocar esse aqui de ondulação. E para o sétimo, vai ser um que eu gosto muito aqui, gente. Para mim é um dos melhores que tem. É esse vórtex aqui, ó. Olha que legal. Parece chuva de teste. Né? Parece maneiro, né? De novo, ó. Ele tipo que pixeliza as imagens, né? E vai picotando as imagens. Isso aqui é um dos mais legais para mim. E o último, se a gente abriu a cortina na primeira apresentação, né, no primeiro slide, o que vocês acham que a gente vai fazer no último? É isso aí, vamos fechar a cortina. Hã? Foi o primeiro slide. Só que olha só, gente, infelizmente, para a gente poder fechar a cortina, não é do mesmo jeito, tá? Então ele não vai ter o mesmo efeito. Porque olha só, se a gente fosse aqui em cortinas de novo, olha o que ele ia fazer. Ele iria abrir o slide para a gente poder ver o último, não é verdade? Só que não é o que eu quero fechar o slide com a cortina. Geralmente, quando a gente usa um efeito de transição, ele nos dá a opção de configurar esse efeito. Ó, esse aqui, por exemplo, ondulação, ele me deixa eu trabalhar aqui com as opções dele. Ó. Eu posso ondular do centro, eu posso ondular da esquerda, ó. Olha a ondulação de onde é que ela vem, da esquerda. Posso pegar ela da direita, ó.
direita em cima, esquerda em cima, eu posso colocar em cada canto que eu queira. Eu vou deixar no centro mesmo. Mas tem alguns efeitos que infelizmente não tem isso, tá? O PowerPoint não aceita, como esse de cortinas. Olha lá, ele não deixa eu mudar, tá bom? Então, para dar um efeito mais ou menos de cortina aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar esse aqui, cadê? De dividir. E vamos trabalhar aqui com as opções de efeito dele, ó. Ao invés de ser vertical para fora, vai ser vertical para dentro. Aí, vai ser esse aqui. E para a gente poder configurar o escurecimento dele, né, para que dê aquela sensação de que está finalizando a apresentação, isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula, porque isso aqui é meio demorado, tá? Essa configuração de animação avançada a gente vai ver na próxima aula. Mas já saiba que o efeito que a gente vai aplicar é esse aqui de dividir. Dividir para que ele faça o fechamento, tá? E não a abertura. Ah, voltou? Aqui, vertical para dentro. Aí. Ah lá, viu o que ele fez? Ele foi fechando. Só que eu quero que ele vá fechando, escurecendo o slide. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Então, ó, temos aí já as nossas apresentações com as transições. Vamos ver como é que ficou isso aí? Eu vou dar um F5. Ó. Lembrando que F5 é a tecla de atalho que inicia a apresentação em tela cheia, né? Então, ó, F5, a apresentação sendo aberta. E aí agora ele vai passar. Repare que ele não está passando automaticamente, tá? Eu aqui vou ter que ficar clicando ou passando o botãozinho aqui do teclado para ele poder passando de slide por slide. Tem, claro. Caso você queira passar automaticamente, caso você queira que o próprio PowerPoint passe para você sozinho os slides, a gente vai aprender essa configuração, mas só semana que vem também. Hoje eu só queria focar com vocês nisso, em transição e animação, tá? Junto com aquela parte de temas lá que eu mostrei para vocês agora. Beleza? Então, ó, vou começar a passar aqui, ó. Primeiro slide já foi, segundo. Segundo slide. Terceiro slide. E aí é você que vai configurar o tempo que você quer. Eu quero que depois de 5 segundos ele passe. Aí vai certinho, depois de 5 segundos o PowerPoint vai passar para você, ó. Mas aí cabe a você decidir isso, né? O tempo que você quer. E depois fazer a configuração, ó. Esse aqui para mim é um do melhor que tem. E para finalizar o último, olha lá, Design App. E aí para terminar ele vai escurecer. Só que reparem que ele vai escurecer não desse jeito, né? Ele vai escurecer com aquela opção lá que a gente colocou, de fora para dentro. Só que essa animação aí mais avançada a gente vai aprender na próxima aula. Ou na outra, eu não sei, né? Vamos ver se vai dar tempo. Se não der, a gente vê na outra. Tá bom, gente? E para finalizar, falta a parte de animação, que também é bem fácil. Assim como a gente fez o efeito de transição de um slide para o outro, a gente pode animar também os objetos, fazer com que eles entrem de forma diferente. Porque olha só, vou dar um F5 aqui de novo. Reparem que quando o slide aparece, o objeto já está no slide. O título já está no slide, o subtítulo. Se eu passar para o próximo, ó, o conteúdo já está visível no slide. E não é o que eu quero. Eu quero que quando o slide apareça somente a imagem de fundo. E aí depois de um determinado tempo é que vai aparecer o título, depois o conteúdo, depois a imagem. E eu não quero que ele simplesmente apareça. Eu quero que ele apareça fazendo um tipo de animação diferente. E é o que a gente vai fazer agora. Vou começar então pelo slide 1. Vou clicar aqui no título. Não precisa selecionar, não precisa clicar na borda, nada disso, gente. É só clicar aqui dentro e pronto. E aí agora a gente vem aqui, ó, animações. E galera, vou falar uma coisa para vocês agora aqui. Não esqueçam o que eu vou falar. Se possível, anote, tá? Porque a maioria do povo aí erra na hora da prova por coisa besta, por coisa de bobeira, falta de atenção. E eu canso de falar. A partir de hoje em diante eu vou estar sempre falando isso, mas vai ter gente que vai esquecer, não tem jeito. Então, se possível, anote. Que é o quê? Sempre quando você quiser aplicar uma animação, seja ela qual for, não utilize esse grupo aqui, ó, a animação. Por quê? Aqui no grupo animação, embora você tenha todas as opções disponíveis, a animação de entrada, que é a forma que você quer que o objeto entre, a animação de ênfase, que é a forma que você quer que ele fique enquanto a pessoa está lendo, e a animação de saída, que é a forma que você quer que ele saia do slide. Embora ele tenha essas três opções aqui, ele não aceita você colocar todas elas.
Ou seja, se você quer que o seu objeto entre, depois enfatize e depois saia, ele não vai deixar por aqui. Aqui você só tem a opção de colocar uma animação, seja ela entrada, seja ela ênfase, seja ela saída. Então, se eu coloquei aqui zoom, que é uma animação de entrada, ó, coloquei a animação de entrada de zoom, ó lá, ele entrou em forma de zoom, certo? Está funcionando. Mas se eu agora quiser enfatizar esse objeto depois dele entrar, se eu vier aqui, ó, e colocar agora uma animação de ênfase, ó, rotação, rotacionou, não rotacionou? Enfatizou. Só que reparem que, ó, a animação de entrada saiu. Se eu voltar aqui agora, cadê a animação de entrada do zoom aqui que não está habilitada? Olha lá, ele tirou, tá? Ele substitui, ele não adiciona. Se você quer aplicar mais de uma animação, não é aqui, gravem isso. Esse grupo aqui de animação só dá a opção de você colocar uma animação apenas. Quer mais de uma? Não é aqui. Então, se possível, anotem aí. Vou dar até um tempinho aí para quem quiser anotar. Que aí depois eu vou falar onde é que vocês vão mesmo, para poder colocar mais de uma. E onde é que fica, gente, essa parte de adicionar mais de uma animação? Se eu quero, por exemplo, que o meu objeto ele entre, enfatize e saia, eu quero as três de uma vez só. Como é que eu faço isso? Então, isso aí. Então a gente tem que vir aqui, ó, animação avançada, que é o mesmo lugar que nós iremos para quando a gente for fazer aquela transição lá de fechar, né, a cortina que eu falei com vocês, vai ser aqui também. Mas esse aqui vai ser em outra aula. Então, ó, quer aplicar mais de uma animação? É esse botão que faz isso, ó, adicionar a animação. Então, nem perde tempo, gente. Mesmo que você só queira colocar uma animação, não perca tempo vindo aqui. Foque sempre nesse botãozinho aqui, ó, para não dar problema depois, tá? Então, eu vou apagar isso aqui que eu coloquei. Pronto, tá sem animação nenhuma. E vou começar agora, ó. Cliquei no título. Quero aplicar uma animação de entrada para ele. Vou vir aqui, ó, adicionar animação. E eu vou escolher uma animação para ele. Eu quero que ele entre, deixa eu ver. Eu quero que ele entre flutuando, ó. Olha lá. Só que esse flutuando aqui, ele veio de baixo para cima, confere? Não foi, gente? Eu não quero isso. Eu quero que ele venha de cima para baixo. Como? Lembra dessas opções aqui que eu falei com vocês? A maioria dessas animações aqui, seja a entrada, a ênfase ou saída, ele vai te possibilitar a configurar o sentido dessa animação. Então aqui, por exemplo, ao invés de ser de baixo para cima, eu quero que seja de cima para baixo, flutuar para baixo. Pronto. Repare que ele não dá para a gente a opção de flutuar da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda. Mas se eu fosse aqui, por exemplo, ó, se eu usasse essa opção aqui de surgir, olha lá, ele também surgiu de baixo para cima, né? Mas reparem que agora eu tenho mais opções, ó. Agora eu posso fazer com que ele surja do canto, posso fazer com que ele surja de cima, posso fazer com que ele surja do lado, ó, da direita ou da esquerda, tá? Então tem certas animações que você tem opções a mais de configuração e tem outras que é bem limitada. Lembre-se disso. Mas mesmo assim eu vou colocar o de flutuar. E eu vou fazer com que ele flutua de cima para baixo. Aí. Tá aí. Agora, uma outra questão que é bem importante, gente. Lembra que eu falei com vocês que eu quero os três, né? Entrada, ênfase e saída. Só que a minha pergunta é, agora que eu entrei o título, o que eu vou fazer? Eu já vou enfatizar ele e depois sair? Ou eu passo aqui para o subtítulo agora? O que vocês acham? Eu entro, enfatizo e saio com o título de uma vez só, para depois fazer para o subtítulo tudo de novo? Ou eu entro o título e depois entro o subtítulo também? Para depois enfatizar o título, enfatizar o subtítulo, depois sair o título, sair o subtítulo. O que vocês acham? Tudo junto? Vamos ver? A princípio, para vocês parece que não tem muita diferença, né? Mas acredite, tem e muita. Que é como, ó. Eu vou colocar aqui todas as animações possíveis para o título já de uma vez só.
entrei o título, né? Reparem que a cada animação que você adiciona, aparece um númerozinho. Aqui no meu está aparecendo o número 1, porque está indicando que eu apliquei a minha primeira animação no objeto. E, né, obviamente, vai ser de entrada. Então, entrei o objeto, agora eu quero fazer com que ele enfatize. Eu quero que apareça o número 2 aqui agora. Ó. Então, adicionar a animação. Vou fazer com que ele enfatize com esse vai e vem aqui. Ó. Pronto. Olha lá o número 2. Entrou, enfatizou. Agora eu quero que ele saia. Então, ó, adicionar a animação. Eu vou fazer com que ele saia. Vou fazer com que ele saia girando. Aí. Foi, não foi? Beleza. Então agora eu tenho as 3 animações aplicadas. Entrar, enfatizar e sair. E agora eu vou passar para o subtítulo. Vou fazer o mesmo procedimento. Cliquei no subtítulo. Vou adicionar uma animação de entrada. Dessa vez eu vou fazer com que ele entre em forma de barra. Olha lá. Vou fazer com que ele enfatize em forma de onda. Né? Não. E vou fazer depois com que ele saia em forma de zoom. Pronto. Beleza, né? Tenho aí as 3 animações do título e as 3 do subtítulo. Olha o que vai acontecer, gente, quando eu der um F5. Ó. F5. Iniciou a transição de efeitos, ó, tá aí. E agora eu vou começar a animação. Ó. Entrou o título, enfatizou o título e saiu o título. Funcionou, não funcionou, gente? Para depois entrar o subtítulo, enfatizar o subtítulo e sair o subtítulo. Em tese funcionou. Só que pensa comigo, lá na hora de você estar apresentando o seu projeto lá para a sua escola, faculdade, trabalho, seja lá o que for. É indicado isso aqui que está acontecendo, ó, dele aparecer o título, fazer tudo o que ele tem que fazer para o título, ó, entrou, enfatizou, saiu, para depois aparecer o subtítulo. Olha que estranho. Apareceu o subtítulo, mas e o título? Permaneceu? Tá certo isso, gente? Fica bonito uma visualização dessa? O texto ele fica avulso, não fica? Ele fica solto, ele fica voando. Qual é o contexto desse subtítulo aqui? Cadê o título que é o complemento dele? Não tem. Estão entendendo, gente? E isso serve para todos os slides, tá? Não façam isso. Não façam a animação de um objeto todo de uma vez só para depois fazer para o outro, porque senão olha só o que acontece. Vai ficar só o objeto vazio aqui, nada a ver, sendo animado e pronto. Tá? Então, o indicado é que o título ele entre e depois entre direto para o subtítulo, para depois sim enfatizar o título e por assim vai, que é o que a gente vai fazer agora. Olha a diferença que vai ter agora aqui. Ó. Primeiro eu vou deletar essas animações todas, para deletar é só apagar, tá? Clica no número, deleta. Clica, deleta, clica, deleta, deleta. Opa! Pronto. Tá aí. A ordem certa é entrar tudo de uma vez só, título e depois subtítulo, depois enfatizar tudo, título e subtítulo, para depois sair tudo. Ok? É sempre assim. Entra todos os objetos, depois sim você vai enfatizar todos os objetos, para depois você sair objeto por objeto. Vamos fazer aqui? Então, ó, primeiro eu vou entrar o título. Vou entrar ele aqui com o flutuar, né, que eu falei com vocês, de cima para baixo. Só que agora, ao invés de eu enfatizar o título, eu vou entrar com o subtítulo. Ó, cliquei no título e agora eu vou entrar com ele. Vou entrar com ele aqui em forma de, deixa eu ver, em forma de barras mesmo. Aí. Reparem que agora o número 2, ele não está lá no título, né? Abaixo aqui do número 1. Ele está onde? No subtítulo, indicando que eu entrei com o título e depois entrei com o subtítulo. Agora eu vou clicar aqui no título de novo e vou enfatizar ele. Enfatizar ele aqui com rotação. Vou enfatizar agora o subtítulo também. Vou enfatizar ele aqui com onda. Aí. Para agora sim, eu sair com o título. Sair ele aqui em forma de girar. Para depois sim sair com o subtítulo.
Sai em forma de zoom. Aí. Esse é o procedimento certo, tá, gente? Entra tudo de uma vez só, depois enfatiza e depois sai. Olha a ordem da numeração como é que ficou. 1, aí depois foi lá para baixo 2, aí depois voltou para o 3, depois lá para baixo para o 4, depois voltou para o 5 e depois terminou no 6. Tá? Não está aparecendo os outros números aqui por causa de espaço, né? Tá tudo muito um perto do outro. Mas vamos ver como é que ficou, ó. F5. Olha a diferença agora, ó. Tá bem mais agradável a leitura. Iniciou a apresentação, vou começar a passar aqui as animações, ó. Lembrando que não está passando automaticamente porque a gente não configurou isso ainda, tá? Se já tivéssemos, já estaria passando tudo automaticamente aqui as animações dos objetos. Entrando, enfatizando, saindo, tudo de uma vez só. Então, ó, entrei o título. Agora, ele não vai enfatizar o título, ele vai entrar o subtítulo, ó. Entrou o subtítulo. Para depois, sim, enfatizar o título, depois enfatizar o subtítulo, para agora sim, ele sair com o título e depois sair com o subtítulo. Bem melhor, né, gente? E uma outra coisa, de obrigatório assim, não é obrigatório, tá? Porque você pode muito bem criar uma apresentação sem animação nenhuma, mas vocês viram que fica um porre, né? Animação, uma apresentação sem transição e sem animação de objeto, com tudo estático, fica muito chato de se apresentar e de se mostrar. Então, assim, de obrigatório, por assim dizer, seria só aqui, ó, a animação de entrada e talvez uma animação de ênfase uma vez ou outra, tá? Mas a animação de saída não é muito indicado. É bem raro mesmo de a gente ter uma situação de precisar usar uma animação de saída. Então o que a gente faz é o quê? É trabalhar só com a entrada e o ênfase. Porque pensa comigo, vou dar um F5 aqui de novo. Reparem que quando a pessoa ela começa a explicar lá na frente, né, na televisão, no quadro e tudo mais, vai aparecer aqui, né? O objeto vai aparecer e ela vai começar a explicar. Aparece e ela explica, né? E enquanto ela está explicando, ele está enfatizando. Olha lá. Terminou de explicar, terminou de enfatizar todos os objetos, ele iria sair. Mas pensa comigo, é realmente necessário isso aqui, ó, de ficar saindo um por um? Imagina um slide que tenha vários conteúdos, né? Vários textos, várias imagens. Olha só o saco que você teria que ficar saindo objeto por objeto, para depois sim passar para o próximo slide. Não é verdade? É muito melhor fazer isso aqui, ó. Dá F5 de novo. É muito melhor fazer isso aqui, ó. Entrou, enfatizou e enfatizou. Enquanto isso você estava explicando, né? Terminou de explicar, terminou de entrar e enfatizar tudo, já passa para o próximo slide. Não precisa perder tempo saindo os objetos. Não tem muita necessidade disso. Ok? Beleza? Então, de preferência, somente entrada, tá? E ênfase uma vez ou outra. Agora, saída não é muito indicado, não. Tá, gente? E é isso que eu queria passar para vocês hoje. E a partir daí é só para fazer para os outros, né? Ó, esse outro aqui. Eu vou fazer só para o slide 2, só para poder firmar bem. E aí a gente encerra por hoje, tá? Então, ó, eu quero entrar, enfatizar e enfatizar. Não vou colocar o efeito de saída. Vocês já viram aí como é que funciona, né? E eu já falei com vocês que não é muito usado. Então, era só para poder mostrar para vocês que tem a opção de sair mesmo, mas não é muito usado, não. Vou entrar aqui então com o título. Vou entrar ele aqui com a forma de elástico. O elástico é bem bacana, olha lá. É maneirinho. E vou entrar também com o texto. Vale lembrar, gente, olha só que maneiro. Ao invés dele animar todo esse texto aqui de uma vez só, ele vai fazer tópico por tópico. Olha que legal. Vou animar aqui, deixa eu ver. Vou aparecer aqui surgindo, ó. Olha que maneiro. Ele vem tópico por tópico, ele não pega a caixa toda de uma vez só. Ah, mas e se eu quiser pegar a caixa toda de uma vez só? Eu não quero perder tempo vindo tópico por tópico. Tem como? Tem, gente. Aqui, ó. Opções de efeito, né? No mesmo lugar onde você muda a orientação da sua animação, né? De um lado para o outro, de cima para baixo, perere parará, a gente pode configurar aqui também, ó. Por padrão ele vem assim, por parágrafo, né? Por tópico. Mas se você quiser tudo de uma vez, ó, tudo de uma vez. Pronto. Beleza? Fica a critério de vocês, um por um ou tudo de uma vez. Vou enfatizar agora o título, enfatizar ele com onda. E vou enfatizar o texto. Vou enfatizar ele aqui, deixa eu ver com vai e vem. Aí. E mesmo esquema, por padrão ele vai animando, ó, tópico por tópico, linha por linha. Não quer isso? Quer que fique tudo de uma vez? Opções de efeito. E aí é só colocar por parágrafo ou como objeto.
Belezinha? Tá aí. Colocar, opa, aqui. Colocar vai e vem. Tá, chega. Aqui, ó, tudo de uma vez. E é porque ele não está deixando eu selecionar a animação, tá? Quando eu coloquei aqui, ó, a animação de vai e vem, ele estaria aqui, né? No por parágrafo. Aí era só você colocar aqui tudo de uma vez. É porque o espaço está tão pequenininho que eu não estou conseguindo clicar no de trás. Clicar aqui mesmo, pronto. Ó, agora sim, ó, opções de efeito. E aí é só você habilitar aqui o tudo de uma vez. Ou como um objeto. A diferença de um para o outro é a mesma. Só que como um objeto, olha só. Olha a diferença, viu, da animação? Ele vai comportar o texto como se fosse um objeto de fora, como se fosse uma imagem ou um vídeo que você tem inserido de fora. Ele não vai tratar o seu texto como um texto digitado no próprio PowerPoint. Ele vai tratar como se fosse um objeto externo, tá bom? A única diferença é essa mesmo. Mas eu vou deixar do jeito que estava mesmo, mais bonitinho. Aí. Tá, gente, e é isso. E aí na próxima aula a gente continua a partir daqui. A gente vai ver as animações avançadas, que vai ter bem mais coisa para a gente poder trabalhar, tá? Então, galera, só isso por hoje. Mais um prazer estar numa aulinha com vocês. Tenham uma ótima semana, tá? Não esqueçam que eu vou imprimir a lista de chamada aqui, antes de vocês saírem da reunião. Ih, eu já saí. Eu expliquei, moleque, não pode. Só pode quando vocês virem eu imprimindo a lista aqui. Mas deixa, depois eu boto aqui na sua chamada. O meu nome é Eduardo. Beleza. Aqui, ó, baixar a lista de presença, né? Pronto. Baixando. E foi, baixado. Então é isso, gente. Vou parar a gravação aqui. Tenham uma ótima semana a todos, tá? Uma boa semana aí para todos vocês. E até a nossa próxima aula, galerinha. Beijo, beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.